Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facto, agradecendo a todos a audiência, lembrando que estamos nas diversas mídias, inclusive em Spotify. Faremos hoje uma entrevista de extrema importância, né? O Brasil tem 30% dos tumores malignos representados pelas lesões de pele, é um país onde nós temos um nível de radiação solar muito alta. Para vocês terem uma ideia, o carcinoma basocelular espinocelular são 177 mil casos por ano, que eu estava conversando com a Adriana agora há pouco, e o melanoma chega a quase 8 mil a 9 mil casos por ano, que é um tumor mais agressivo. Para isso a gente chamou uma super especialista, a Adriana já veio da outra, já deu uma entrevista para a gente da outra vez, foi um sucesso, foi super bacana a entrevista dela. E a gente está chamando ela porque ela tem especialização em dermatologia oncológica, né? Pelo Einstein, né? Pela Oncodermato do Einstein, e fez o aperfeiçoamento na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também na mesma área, e é também especialista pela CBD, que é a Sociedade Brasileira... SBD. É isso. SBD. Muito bem, obrigado, viu, Adriana, mais uma vez com a gente aqui, né, para trazer essas informações tão importantes aí para a turma, né? Obrigado. Eu que agradeço, estar aqui mais uma vez, é um prazer, uma alegria, contribuir um pouquinho, participar aqui, né, desse canal que eu adoro. E realmente a gente está falando de um tema aí que, como diriam os especialistas, né, todos é como se fosse uma epidemia, o câncer de pele aqui no Brasil, né? Nossa radiação, a camada de ozônio cada vez menor e cada vez mais cresce esse número de câncer de pele. Então, Adriana, me diz alguma coisa, o que são lesões de pele? Nem tudo é tumor, né? Então, me explica melhor isso aqui, o que é uma lesão de pele? Então, qualquer alteração, né, que a gente vê ali na superfície da pele, vou explicar de uma maneira simples para que todo mundo possa entender. A gente pode ter lesões, né, que dão alterações de cor, né, então lesões que podem ser avermelhadas, lesões amarronzadas, essas lesões podem ter um fundo inflamatório, elas podem ter um fundo infeccioso, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, a gente pode ter lesões que alteram essa cor e que podem estar ligadas com um tumor. Então, assim, qualquer alteração na superfície da pele, nas camadas da pele que formam a pele, são lesões de pele. E nós vamos ter que fazer essa avaliação criteriosa para diferenciar se essa alteração, né, essa lesão vermelhinha que descama, né, é uma lesão só inflamatória, é uma lesão infecciosa, é um tumor? Pode ser. Então, isso a gente só consegue diferenciar realmente no exame clínico dermatológico. Então, sintomas praticamente não tem, né? É o aparecimento da lesão, né? Muitas vezes, né? E a lesão, ela muitas vezes é silenciosa, na maioria das vezes, né? É isso. Raramente, alguns pacientes, eles têm algumas alterações tipo sangramento. Uma coisa estranha, uma lesãozinha que não sara, né? Estranha, não sara, sangra, eventualmente cresce. Então, desde lesões que você pode achar que é uma simples acne, pode não ser. Pode ser um tumor. Então, ela pode ser desde lesão plana, papulinhas que são bolinhas, nódulos, né? Tudo isso pode ser uma lesão de pele. Aí, Adriana, é o seguinte, aí eu notei que tem algo diferente, que é importante fazer essa inspeção de pele, né? A gente olha só o rosto, né? E acaba não olhando o resto, né? Não. Aí, uma vez identificado, eu vou lá, te procuro. Aí você fala assim, quais são você fez o diagnóstico, né? Que pode ser talvez um tumor maligno. Quais são os tipos de câncer de pele? Que a gente já comentou, mas dá um... a gente, assim, tem vários tipos, mas eu vou falar dos três principais, basicamente, né? Que é o carcinoma basocelular, que é um tumor que dá alteração nas células da camada basal da pele. O espinocelular, que é um outro tipo que dá na camada espinhosa da pele. E o melanoma, que é o terceiro e mais grave, apesar de mais raro, ainda bem, né? Que dá a alteração nos melanócitos. E, assim, tem alguma idade, sexo, biotipo ou região do Brasil que é mais acometido ou não? Então, o que a gente sabe é o seguinte, que os cânceres de pele, como o fator principal de desencadeamento é a exposição solar, a radiação ultravioleta, ele afeta mais as áreas fotoexpostas. Então, onde a gente não cobre com roupa. Então, principalmente face, pescoço, orelha, homem muito comum em tórax e dorso, porque o homem anda muito sem camisa, pode pegar membro, né? Geralmente as áreas escondidas na roupa são as áreas que dão menos, então mais as áreas que estão de fora, mais braço, rosto, pescoço, orelha, são as áreas mais comuns. De sexo, vamos dizer assim, o basocelular não tem uma diferença expressiva de incidência, o espinocelular é muito mais comum em homem, e o melanoma também tem uma preferência pelo sexo masculino. Então a gente tem uma incidência aumentada em homens. Entendi. E
assim, eu acho que uma coisa que é importante é o tempo de exposição. O pessoal fala assim, mas quando era criança, eu ficava muito no sol, não tinha, principalmente o pessoal que tem mais idade, Sim. usava antigamente Nossa, a geração dos bronzeador e bronzeadores. não filtro solar. Sim. Então, é radiação que ficou acumulada Sim. e aí isso vai causar problemas lá na frente? Sim, então assim, quem teve uma exposição solar crônica a vida inteira, né, isso vai se somando e acumulando. Então a lesão do câncer de pele não é uma radiação que eu tomei hoje, agora eu me exponho ao sol. Não, é uma lesão acumulada da vida. Quanto mais sol você tomou, mais risco de câncer você tem. Então pessoas, por exemplo, que tiveram queimadura na infância solar, né, isso é muito comum, né, ficava vermelho, descascava todo. Essas pessoas têm um risco muito aumentado de ter câncer de pele. Outra pessoa que tem muito risco aumentado, as pessoas que já tiveram câncer de pele. Alguns outros cânceres também podem ter alguma relação com melanoma, mais raramente, mas podem ter algumas mutações genéticas, que eu acho que depois a gente vai falar sobre isso. Mas realmente é o sol acumulado da vida, não é o sol de agora. Então, sempre ter essa proteção, né? Sim. E existe algum fator genético para esses cânceres? Eu acho que é mais o melanoma, né? Só o melanoma, né? Tem algumas mutações genéticas, né? BRAF, que é mais comum, mas tem algumas mutações que a gente consegue pesquisar e saber aí sobre esses riscos de melanoma. Os outros não, os outros realmente estão mais ligados à exposição solar e essa falta de proteção mesmo. E aí, os fatores de risco você já falou, que é a exposição, né? Então, uma seria usar sempre protetor solar. A prevenção, né? sim. Usar boné ou chapéu, né? Roupas, hoje em dia, aquelas roupas com fator de proteção, gente, funciona muito bem, né? Aquelas camisetas que tem fator de proteção solar, elas têm um fator de proteção aproximadamente 50, né? Protege 50 vezes mais, mas se a gente tivesse 100. Então são muito interessantes. O chapéu também com fotoproteção. Então tem aquelas roupinhas que a gente pode usar tanto para as crianças aí, quem tem filhos, né? Dá preferência para utilizar todos os biquínis, maiôs de manguinha, com fotoproteção, um chapéuzinho com fotoproteção. Para adultos também isso ajuda muito, além do fotoprotetor, né? Tá. Outra coisa importante é o horário de exposição solar. A gente sabe que o sol, das 10 às 16, tem um índice altíssimo de radiação. Então ali o risco nosso é maior. Então realmente o ideal seria a gente tomar o sol, né, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Que a gente diminui essa incidência de radiação na nossa pele. Mas o pessoal acorda à tarde, vai pra praia. O pessoal vai pra praia meio-dia. Meio-dia, exatamente. Pega o pior horário. E não adianta ficar debaixo do guarda-sol, porque não adianta. Porque tem a radiação, então a gente tem mais de uma radiação, né? Que tem a ver a UVB, que tem a ver com a queimadura, né? A gente fica tostado, vermelho, ardido. E a UVA, que ela não tem a ver com isso. É uma que às vezes você acha que está protegido debaixo do guarda-sol, mas está passando a radiação e é aquela que mais faz câncer de pele. Não é a que te deixa vermelho, é a radiação UVA. Então, aquela que é a mais malvada, vamos dizer assim. Então, às vezes você está debaixo do guarda-sol achando que você está protegido e você não está. Entendi. Bom, aí, Adriana, quais exames aí você detectou que o paciente tem essa lesão? O que você costuma fazer? Por exemplo, eu que sou branquinho, né? Sim. Então aí você fototipo claro, mais um fator de risco, que a gente fala, pessoas de pele clara, olho claro, cabelo claro, fototipos 1 e 2 que a gente classifica, são os que têm mais risco. Então você, por exemplo, é o paciente de risco. Vou andar com roupa de neoprene, então, na praia. Mas me fala uma coisa, aí que exames que você faz? Tem um exame que você olha toda a pele na primeira consulta? Sim. E especificamente, se você achou aquela lesão, o que você costuma fazer? Então é assim, ó. Primeira vez que você, né, for ao dermatologista, o ideal, né? O que a gente faz? Exame de corpo inteiro, que é isso. A gente examina o paciente, gente, da cabeça ao pé. Inclusive, são muito comuns lesões de couro cabeludo, porque é uma área super fotoexposta, né? E tem lesões que são escondidas e que costumam ser malignas muitas vezes, que são as lesões do pé, entre dedo, sola do pé. Ninguém tem hábito de olhar o pé, né? Então a gente tem que aprender a olhar o pé, entre o dedo, olhar a unha. A gente tira a roupa do paciente, a gente olha o paciente inteiro, primeira coisa. A gente faz uma triagem, a gente usa um aparelhinho que chama dermatoscópio, que ele vai aumentar muitas vezes aquela lesão e eu consigo diferenciar naquele exame se aquela lesão, primeiro, se ela é neoplásica ou não, eu consigo diferenciar. Segundo, se é uma lesão que tem característica de malignidade, né? Então tem aquelas lesões que a gente fala que são de transição, que são os nevos, que são as pintas, né, que a gente fala. Então tem nevos que são nevos atípicos. O que é isso? É um nevo que está dando um sinal de crescimento um pouco anormal. Opa,
lesão que pode virar um câncer. Então, se a gente pega um nevo atípico, que é esse nevo que tem sinal de crescimento, a gente tem um protocolo. Então, a gente tem que reavaliar esse paciente, que a gente acha que tem um risco, né, uma lesão mais aumentada, eu tenho que rever esse paciente em 3 meses, tá? Revejo esse paciente. Manteve estável, eu posso fazer um segmento com esse paciente aí, tá? Se esse paciente voltou em 3 meses e alterou aquela lesão, a gente vai fazer a remoção dela, vai fazer a biópsia, vai tirar e ver se realmente ela estava evoluindo, porque ela pode ser uma pinta comum, gente. Pintas que a gente nasceu, que a gente acha que não tem problema, sim, elas têm um risco de se transformar em melanoma. Então, às vezes a gente acha que a pinta é boazinha, ela começou a mudar, você fez o segmento em 3 meses, mudou alguma coisa, tira biópsia, tá? Veio que era só um nevo atípico, segmento, né? A gente avalia esse paciente a cada 6 meses, depois estando tudo ok, a gente pode passar para uma vez ao ano, tá? Agora, se eu examinei essa lesão e eu já vejo característica de ser neoplásica mesmo, olha, tem algumas características que a gente olha no aparelhinho e a gente fala, é câncer, eu não tenho dúvida. Essa é direto para o tratamento de remoção cirúrgica para biópsia, a gente manda para confirmar o diagnóstico. Boa. Tá? Bom, aí que você falou, vaso celular, espino, o tratamento está resolvido com a cirurgia, tá ok. Uhum. E aí, que aí tem várias coisas, né? Curetagem, né? Criocirurgia, micrográfica de, né? MOLS, né? Terapia fotodinâmica, mas isso acho que é muito técnico, né? Assim, as lesões principais, que é o carcinoma basocelular, que geralmente é aquela, eu vou até relembrar aqui, aquela bolinha meio brilhante, que às vezes você vê uma coisa mais vermelhinha nela, eventualmente sangra. Então aquelas espinhas, né, que a gente acha que não tá curando, pode ser um basocelular. Então essa é uma lesão que a gente vai remover, a gente vai fazer dermatoscopia, vi que vou remover, mandar para o anátomo. Confirmou? A gente sempre, quando vem o laudo da biópsia, a gente vê se a margem da lesão ficou livre de célula cancerosa. Então, se o laudo veio que a margem está livre, não sobrou célula de câncer, ok, segmento. Se veio comprometido, a gente tem que ampliar e tirar mais. O basocelular é uma lesão que, apesar de ser aparentemente um câncer que ele não é de alta malignidade no sentido de risco de metástase e nada disso, é um câncer muito deformante, porque ele é silencioso, ele começa a crescer, você começa a tirar a lesão, de repente você pode deformar o paciente, lesões que são deformantes, porque o câncer meio que vai comendo tudo, então tem que tirar ali a lesão. O mais breve possível. O mais breve. E aí, às vezes a gente lança a mão da cirurgia micrográfica de MOLS. O que é isso? É um tipo de cirurgia que você pega o paciente, leva para o bloco cirúrgico. Então, pacientes que têm lesões, por exemplo, em face, que é a área que a gente não quer ficar tirando muito, eles tiram o tumor, levam para o laboratório e olha. Na hora, durante a cirurgia, sobrou célula aqui do lado, eles tiram mais uma beiradinha, volta de novo, examina. E vai tirando pequenas bordas da lesão até ficar totalmente livre. Ficar seguro. Porque quando a gente não sabe se está totalmente livre, a gente tira uma borda maior por segurança. O MOLS, ele diminui esse risco, a gente consegue tirar menos, só o necessário, vamos dizer assim, e a gente já fica mais seguro que está tudo bem, né? O espino celular, que é um outro tipo de câncer, que costuma ser mais aquela casquinha, né, aquela lesão áspera, vermelha, meio asperenta, começa asperazinha, então, às vezes ela começa como uma ceratose actínica, que é essa lesão áspera, paciente branquinho que nem você, né, a gente palpa muito no rosto, couro cabeludo, aí você não removeu, não tratou essa lesão, como que trataria quando ela está nesse estágio inicial? Crioterapia, né, um congelamento daquela lesão, ela cai. A gente pode usar produtos também, tipo terapia fotodinâmica, que é um produto que você dá ao paciente para tomar, depois expõe ele a uma fonte de luz, mata aquelas células. Tem medicações que a gente usa tópica, tipo quimioterápico tópico, que tira essa lesão para ela não evoluir para um espino celular. Agora, se ela evoluiu para um espino celular, o que eu vejo? Uma lesão meio parece uma verruga às vezes, sabe? Uma casquinha, uma lesão mais pontudinha, mais arredondada, mais um tumorzinho. Pode também sangrar, como o carcinoma basocelular. Então, essa é o que a gente faz. A gente pode... eu também sempre vou optar por remover a lesão completa, mas existe sempre essa possibilidade de curetar, né, tirar um pouco a lesão, mandar para biópsia e dependendo do resultado
aumentar essa remoção cirúrgica, mas basicamente tratamento de base celular espinocelular é Agora, remoção. O melanoma já é algo mais complicado, gente, porque ele pode dar metastizar. Pode. E aí? Então, como o melanoma, assim, parte boa. Primeiro, apesar de ser o mais grave, de poder dar metástase, de poder, né, levar um paciente a óbito, é um câncer que tem cura em 90% dos casos. Olha que coisa boa. Então, se a gente descobrir essa lesão precocemente 90% vai ser curado. É remoção. Também, a gente remove a lesão. O melanoma, como ele é mais agressivo, a gente já remove essa lesão com uma margem de segurança maior. A gente já tira um pedacinho maior para ter certeza que não sobrou nada, tá? Em alguns casos, que o paciente chegou com esse melanoma mais avançado, que é aquela lesão preta, a pinta, aquela pinta esquisita, aquela pinta às vezes que você tem desde que você nasceu, mas tá crescendo, tá ficando irregular, tá com cores diferentes, uma pinta que às vezes era lisa e tá ficando meio com uma bolinha, se palpa tem um nódulinho, opa, essa pinta aí já provavelmente virou melanoma. Removeu esse melanoma. Detectei que quando fez o anátomo tinha comprometimento, né, de margem, aí às vezes a gente vai lá e, né, tira os linfonodos, que são os gângliozinhos da região, para ver se chegou a caminhar a célula até o gânglio. Tirou esse gânglio, tem célula, aí a gente vai ter que passar por uma terapia que nem outros cânceres. Aí você pode entrar com imunoterapia, com quimioterapia, e depende da onde está essa lesão, do subtipo do melanoma. Então existem essas terapias mais avançadas mais para o melanoma metastático, né? O melanoma in situ, que é aquele que está localizado, tratamento é cirúrgico com cura, se tirou ele superficialmente, né, cura. Então a questão é diagnóstico precoce. Adriana, também tem no melanoma o mapeamento corporal. O que você me fala do mapeamento? É importante? Sim, então o que seria um mapeamento corporal? É um exame que ele é feito em alguns locais específicos, né, que fazem esse segmento de câncer de pele. É um exame de dermatoscopia com um aparelho que ele é capaz de fotografar todas as imagens das pintas, né, das lesões, dos nevos, e guardar essas imagens num banco de imagens, para que esse paciente acompanhe anualmente a evolução dela a nível microscópico mesmo. Então, assim, esse mapeamento, todo mundo precisa fazer? Não. Para quem a gente indica ele, né? Para aqueles pacientes que já tiveram ali, né, casos de melanoma, é interessante acompanhar. Aqueles pacientes que têm múltiplos nevos, múltiplas pintinhas, então mais de 50 nevos, quem tem muita pinta, é importante fazer esse mapeamento corporal anual. Então o paciente vai despir, vai ficar numa sala, vai fazer aquele exame, vai fotografar pintinha por pintinha, né? Então nevo por nevo, e aquilo vai ficar salvo, tanto a foto macroscópica quanto a foto da dermatoscopia vai ficar salvo no sistema. Existe um laudo que a gente recebe e esse exame ele classifica as lesões, né? Elas são todas numeradas e elas são classificadas em lesões de baixo risco, médio, risco elevado, lesões neoplásicas, né? Então isso ajuda muito a gente a acompanhar esses pacientes com risco elevado de melanoma. Sempre. E aí tem também até o que a gente falou de proteção, usar óculos escuros, né? Tem gente que tem melanoma também. Ocular, gente, é muito... No intestino também existe, tá? Então a gente pega isso, são coisas impressionantes como ele é capaz de migrar, né? Ele migra, pulmão, trato gastrointestinal, é isso aí, ele anda. Agora você já deu um toque legal, que nós estamos entrando agora numa época que vai vir o verão, e eu acho que as pessoas precisam, e o verão está prometendo, se nós estamos agora indo para a primavera, 37 graus. Eu ia falar isso. Nós vamos fritar, literalmente. Vamos. Adriana, aí eu passo em consulta com você, aí você fala assim, olha, Liboni, esse é o teu protetor solar, o que você vai indicar para nós? Então vamos lá, como que a gente escolhe um protetor solar, gente? Primeiro eu tenho que observar duas coisas no meu protetor solar. O FPS, que é o fator de proteção solar, né, que é o que todo mundo olha geralmente, eu quero um filtro mais que 30, que é o que a população meio que já entende. O que significa esse fator de proteção solar? A gente sabe que um filtro, por exemplo, 30, ele protege 30 vezes mais do que se aquele paciente não estivesse utilizando o filtro. Então ele aumenta 30 vezes a proteção. A gente sabe que à medida que aumenta esse fator de proteção, né, 40, 50, 60, 70, não é válida essa proporção de 50, FPS 50 protege 50 vezes mais. Não, ele protege mais que o 30, mas não chega a ser equivalente tão mais.
O que a gente sabe que ali a partir dos 50, nessa faixa dos 50, ele tem uma proteção muito eficiente. Então seriam mais que 30 UFPS, de preferência 50. Até 50. Ah, preciso comprar um 99? Gente, a proteção a mais 99 realmente vai ser pouca. Vai ser um custo a mais e não vai ser tão relevante, né? E importante dica. Porque às vezes a gente compra um protetor 99 que custa muito mais caro, sendo que se eu estiver usando um 50, eu já tô com um nível de proteção assim muito próximo, tá? E outra coisa é o PPD, que é um outro fator que a gente olha, que tem a ver com essa questão da proteção do bronzeamento do paciente. O PPD, que é uma coisa que ninguém olha, o ideal é que ele seja pelo menos 50% do FPS, pelo menos metade, vamos dizer assim. Então, se o FPS é 30, deveria ser 15, seria maravilhoso, é um protetor excelente, eu estou protegendo muito bem da radiação UVA e UVB, aí eu tenho dupla proteção, seria o ideal, tá? Além desse filtro adequado, né, que a gente já falou das roupas, boné e chapéu, e uma coisa que eu ia... E aí eu entrei na água. E quanto tempo eu troco o reaplicação. Protetor? Então, é isso. Protetor não dura, gente. O que vem escrito lá dura 12 horas, né? Isso é um estudo em laboratório. A gente transpira, a gente encosta nas coisas, a gente passa a mão no rosto. Então, assim, não dura, né, 12 horas. Não tem. Toda vez que você for entrar em água, primeira coisa, escolha um protetor que, além de ter esse FPS adequado e o PPD adequado, que ele seja resistente à água. Tá? Aqueles oleosos. É o melado. É o que gruda. Aquele de spray? Então, aquele de spray é difícil você aplicar direito. É porque voa em todo mundo que está em volta e... Não, assim, é difícil você fazer uma proteção adequada de spray. O ideal é o creme, gente. É o creme que tenha resistência à água. Outra coisa, entrou na água, saiu, reaplica. Tá? Então, o certo, assim, o ideal seria a cada 2 horas. Tá? Tá em exposição solar, tá na praia, cada 2 horas reaplica o protetor, tá? Ah, lógico, tô em casa. E quando eu tô dentro de casa, tem gente que fala, eu tô em casa hoje, não vou sair, não vou usar. Tem que usar. Por causa da luz. Por causa da luz também. Então, essa luz visível, a luz, né, a lâmpada, o computador, o celular, além de ter esse problema de também poder atrapalhar a pele, ele tem a ver com as manchas que a gente não gosta, né? As peles mais manchadas. Então não é só a luz do sol, essa luz que a gente fala de dentro de casa também. E outra coisa, a radiação UVA, aquela danada que a gente não enxerga ela, que ela tem a ver mais com calor, ela pode estar dentro da tua casa, né? Porque tem janela, então você vai ter aquele aquecimento e a radiação vai estar batendo em você. Então, o ideal é usar. Claro, eu preciso usar a cada 2 horas? Não, eu posso usar de manhã e reaplicar ao meio-dia, por exemplo, né? Se eu tô no ambiente fechado. Agora, eu tô no ambiente externo, tô fazendo esporte, gente. Para quem faz esporte, escolha um filtro aí. Você olha para mim, já tá sobrando aqui, já tá sobrando feio aqui. Escolha. Eu tô levando chamada. Tipo isso, filtro de preferência em creme, né? Com alta resistência. Por isso que homem tem mais câncer de pele. Eu desconfio que essa incidência. Você acertou, você descobriu por quê. Acho que é isso. Legal. E aí, Adri, vamos falar outra coisa aqui que eu acho que está muito em pauta, está proibido no Brasil, mas ainda tem gente que divulga isso como bronzeamento artificial, né? Agrava a saúde da pele, né? O bronzeamento artificial está proibido no Brasil, né? Tem legislação já que ampara isso. Por que ele está proibido? Porque foi provado que ele é uma radiação que aumenta o risco de câncer de pele, sim, como a radiação solar. Então, não é seguro, gente, não é seguro. Quem quer se bronzear, a dica que eu dou, né, sem ficar torrando no sol, é usar aqueles pigmentantes, né? Então, existem produtos que não tem nada a ver, você não precisa nem ficar em câmera de bronzeamento, não precisa ficar no sol, são os autobronzeadores, que na verdade eles só pigmentam a pele, eles não têm problema com câncer, deixa aquela pele bonita, né, bronzeadinha, sem expor o risco. Agora, câmera de bronzeamento aumenta o risco de câncer, tá provado. É fria, não é para fazer. É fria, Bom, eu acho que, Adri, que a gente... Mais alguma dica? Eu acho que a gente abordou de uma maneira simples para que as pessoas fiquem atentas, medidas de prevenção, o que tem que ser feito, que pode se agravar em casos principalmente do melanoma. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso, é só relembrar mesmo. Tem uma lesão, acho que sinal de alerta sempre, né? Lesão que não cicatriza, bolinha no rosto, espinha, coisa vermelha, às vezes uma coisa asperinha, opa, não some. Não sumiu em um mês, gente? Provavelmente não é nada inflamatório, não vai, né? Vai ter alguma outra coisa, procurar um dermato. Outra coisa, pinta. Tenho pinta, aquela pinta marronzinha ali. Mesmo que você tenha desde a infância, nasci com ela, não importa. Ou surgiu uma pinta nova, também é uma coisa para eu ter atenção.
Pintas novas, principalmente em mais de 40 anos, não é para ter pinta nova assim, né? Pinta começou a crescer, começou a mudar de cor, começou a ficar com aquela borda irregular, marrom claro aqui, marrom escuro aqui, palpei, ela tá meio elevada, opa, tá grande, né? Lesões maiores que 0,6 a gente fala que é uma lesão já de mais para risco de ser maligna. Sinais de atenção, então pintas novas, estranhas, estão crescendo, estão mudando de cor, estão mudando textura, né? Tem que correr atrás. Isso. Na oncologia, como nós fazemos a oncologia, e a gente sempre fala, chegou antes do câncer avançar, é a chance de curar o doente, é o melhor tratamento que existe. É o melhor tratamento que existe. É muito bom, é a melhor opção. Prevenção. É a prevenção. Bom, aí a gente vai colocar algumas imagens no vídeo, né, para acrescentar algumas coisas ilustrativas. Queria te agradecer de novo. Eu acho que esse canal tem essa função de educar mesmo. Sim. E você sempre está dando aulas aí maravilhosas. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Então tá bom. E não dá tanta bronca assim, viu? Não, né? Então tá bom. Tô de olho, né? Tô de olho. Então tá bom, beijão. Obrigada. Viu? Obrigado.